Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional. Hoje nós vamos ler Mateus capítulo 4. Nós vamos ver sobre a tentação de Jesus, né? Então aqui a palavra diz assim, Mateus 4, a partir do versículo 1. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, Espírito aqui está escrito com letra maiúscula, é o Espírito de Deus, tá? Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, afirmou-lhes: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o conduziu à cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: Se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Contestou-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor e propôs a Jesus: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Assim o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Então, olha o que diz a palavra aqui. Jesus, após o batismo, né, que ele desceu as águas, batizado por João Batista, aí, né, a palavra diz ali que o céu se abriu em forma de pomba, né, o Espírito Santo pousou sobre ele, e a palavra diz que do céu se ouviu uma voz dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em que eu tenho prazer, em que eu me alegro, né? Após isso, Jesus foi levado ao deserto. Lá ele ficou 40 dias e 40 noites, jejuando, se consagrando, porque ele sabia o que ele iria enfrentar após isso. Ele enfrentou o Satanás face a face. Então, ele disse ali, depois de jejuar, olha o que diz a palavra, né? Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, Jesus ficou ali 40 dias e 40 noites se consagrando, porque ele sabia que ele ia encarar Satanás face a face. Ali diz, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Você olha a astúcia de Satanás. Se tu és. Satanás aqui, se você vê todas as vezes que ele se referiu a Jesus, ele disse: Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, por quê? Ele tentou, você viu que primeiramente, antes dele dizer para Jesus, se você está com fome, transforma a pedra em pão, ele disse: Se tu és o Filho de Deus. Ele tentou fazer com que, o que ele tentou fazer ali? Fazer com que Jesus tivesse dúvida da sua verdadeira identidade. E é isso que o diabo faz. As pessoas terem dúvida da sua identidade, de quem elas são em Cristo, de que espaço, o que elas ocupam no reino espiritual, poder e autoridade Jesus nos deu. Eis que vos dou poder e autoridade, em meu nome vocês vão expulsar demônios, vão curar enfermos, se beberem alguma coisa mortífera não vos causará dano algum. Então, olha a astúcia do demônio aqui.
se tu és. E Satanás, ele veio tentar Jesus quando Jesus estava o quê? Vulnerável, com fome. Quando ele terminou de jejuar. E por que ele não apareceu ali enquanto Jesus estava em consagração? Não, ele veio depois. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E é assim que o diabo faz. Se ele tenta colocar dúvida naquilo que nós vamos fazer, numa decisão em que nós vamos tomar. Por isso que nós precisamos orar e pedir a direção de Deus sempre. Satanás vai tentar nos confundir. Se ele fez isso com Jesus aqui, você acha que ele não vai fazer conosco? Vai. A palavra diz: o diabo vosso adversário anda em derredor, bramando como um leão, achando quem possa tragar. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aqui Jesus, ele, mesmo sendo Deus, ele estava sujeito à autoridade do Pai. Por quê? Ele veio para fazer a vontade daquele que o enviou. Ele não estava aqui para fazer a vontade dele. Ele veio para servir e não ser servido. Ele veio para fazer a vontade do Pai o tempo todo. Ele ensinou os discípulos o tempo todo a serem humildes. Quando ele lavou os pés dos discípulos, ele mostrou que ele veio para servir e não para ser servido. Que no reino de Deus nós estamos aqui para servir. Os dons que Deus deu para cada um são para servir o nosso próximo. São para servir no reino do Senhor. Então aqui, quando o tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o homem não vive só do pão físico, que alimenta a sua fome física, mas ele precisa se alimentar da palavra que sai da boca de Deus, porque a palavra diz que a palavra que sai da boca do Senhor, ela não torna vazia, ela prospera para aquilo que Deus enviou. Se Deus enviou uma palavra para você, se Deus deu uma palavra para você, ela vai prosperar na tua vida. Aquilo que Deus falou que iria fazer, ele vai fazer, vai se cumprir no tempo dele, no tempo determinado e oportuno do Senhor. Nós precisamos entender que o tempo de Deus não é o nosso. O tempo de Deus é diferente. A palavra diz que um dia para o Senhor equivale a 1000 anos. Então, às vezes, o que para mim parece estar demorando tanto, para Deus não. Porque nós precisamos ter paciência para fazer a vontade de Deus e depois alcançar a promessa e viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. São regras que eu preciso seguir. É uma sequência que eu preciso seguir de obediência. Jesus, ele precisou nascer de uma mulher, foi criado, né, por Maria, José, com os demais filhos que eles tiveram, aprendeu a profissão, o ofício, né, do José. E o que mais? Jesus ficou ali até o tempo determinado por Deus. Depois ele foi até João Batista, ele precisou ser batizado, o Espírito Santo veio sobre ele, ele foi para o deserto ser tentado. Depois disso aqui, Jesus começou a fazer aquilo que Deus havia o enviado para fazer. Aí Jesus começou a pregar, curar, libertar. Mas primeiro ele teve que passar pela tentação cara a cara com o capeta. Mas ele em tudo foi tentado, a palavra diz, mas ele não pecou. Jesus foi tentado de várias maneiras, no sinédrio, no templo, várias vezes, né? Satanás tentou usar aquele povo lá para tentar o quê? Fazer com que Jesus
caísse nas ciladas através do que? De palavras. Mas Jesus não fez isso. Jesus era sábio e ele é sábio. Jesus, ele sabe o momento certo, a hora certa de falar e o que falar, né? E aqui ele disse ali, então o diabo conduziu a cidade santa, o diabo não parou por ali. Primeiro ele disse, se tu é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus deu a resposta para ele, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Ele não se deu por satisfeito. Levou Jesus, né? Conduziu Jesus à cidade santa, colocou ele sobre a parte mais alta do templo e desafiou Jesus. Se tu és o filho de Deus, mais uma vez, se tu és o filho de Deus. Ele queria que Jesus dissesse, sou sim, ou não sou. O tempo todo, se tu és o filho de Deus, olha como ele se referiu a Jesus. Joga-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito e com as mãos eles te susterão para que jamais tropecem em alguma pedra. Ou seja, aqui, olha como o diabo usa de artimanha, de astúcia. Ele conhece a palavra, ele usou a própria palavra para tentar Jesus. Jesus poderia ter dito, é verdade, eu posso me jogar daqui mesmo. O pai disse que ele ia enviar os anjos para me suster, mas Jesus disse, olha o que Jesus respondeu para ele. Contestou-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não posso tentar a Deus. Quando eu digo, não, eu vou sim, eu vou sozinha lá em tal lugar, Deus está comigo. Claro que Deus está comigo, só que eu tenho que ter prudência. Eu preciso ter prudência, eu não posso tentar a Deus. Eu sei que o Senhor é comigo, o Senhor me guarda, o Senhor me dá o livramento, mas eu tenho que ter prudência. Se eu sei que aquela rua é escura, ela é deserta, ela é perigosa, eu não tenho como pegar e sair ali, não. Deus é comigo, Senhor, eu vou passar. Eu estou tentando a Deus. Não é uma prova de que eu estou confiando no Senhor. Quando eu ajo dessa maneira tola, eu estou tentando a Deus. Eu não estou sendo sábia nem prudente. Porque eu posso dizer, Senhor, eu vou ter que passar por essa rua deserta, eu vou ter que passar por essa rua escura sozinha, mas me guarda, Senhor. Me livra, cuida de mim, Pai, me dá uma direção, eu vou chamar um Uber, hoje a gente tem Uber, né? O Senhor coloca alguém para ir comigo. Eu tenho que ser prudente. Eu não posso tentar a Deus. Eu tenho que ter prudência e foi o que Jesus fez aqui. Eu estou dando esse exemplo, né? Para você poder compreender o que Jesus disse ali. Não posso tentar ao Senhor, meu Deus. Se Jesus dissesse, é verdade, Satanás, eu vou me jogar daqui porque o Pai disse, né? A palavra dele diz que ele ia mandar os anjos para me sustentar. Mas Jesus iria estar tentando ao Pai. É lógico que ele sabia que se ele se jogasse dali ou se ele fosse jogado dali, o Pai iria mandar os anjos para parar ele, para sustentar ele. Mas ele não tentou ao Pai, em nenhum momento. Mesmo aqui, o tempo todo a sua identidade foi sendo provada. Se tu é o filho de Deus, se tu é o filho de Deus. Satanás tentando fazer com que ele tivesse dúvida de quem ele era. E tentando fazer com que ele pecasse. Mas ele não conseguiu isso. Então olha o que diz aqui. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor e propôs a Jesus a proposta. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Olha a astuta do diabo, né? Tudo aqui ele não disse para Jesus, né? Se tu é o filho de Deus. Ele levou Jesus para o lugar mais alto, porque no mundo jaz o maligno. Ele mostrou para Jesus o que é dele, o que ele tem domínio, o que ele manda. Ele mostrou para Jesus, ó, isso aqui tudo eu te dou, se prostrado tu me adorares. E olha o que Jesus respondeu para ele.
Ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Assim o diabo deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Olha a forma, assim o diabo o deixou. Por que o diabo o deixou? Quando Jesus deu a ordem: vai-te, Satanás. Chega. Ou seja, Jesus precisava passar por aquele processo, como ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, tende o bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu as tentações, Jesus venceu as provações, as privações, Jesus venceu tudo. Ele venceu traumas, abandono, culpa. Jesus venceu traição, ele superou tudo isso. E quando ele deu a ordem para o diabo aqui, quando o diabo fez a proposta, ele disse, ordenou-lhe, Jesus deu uma ordem para ele: vai-te, Satanás, vai-te. Ele não disse: olha aqui, eu sou o filho de Deus, suma daqui. Não. Ele tinha autoridade e ele tem a autoridade. E é isso que Jesus nos mostra aqui, que nós devemos ter autoridade como filhos e filhas do Pai. A autoridade que ele comprou na cruz, que ele resgatou para nós novamente, porque quando nós fomos vendidos, nós perdemos a autoridade que nós tínhamos. Porque Deus fez o homem para dominar e não ser dominado. O homem foi dominado ali pelo pecado quando Deus ele deu o livre-arbítrio para todos. Deus não criou o homem para ser como marionete, obrigado a servir, obrigado não. Deus criou o homem para que o adorasse, para que o sirva de coração, para que o homem deseje ter intimidade. Deus, ele ia todos os dias no jardim. A palavra diz que Adão e Eva ouviram os passos do Senhor caminhando no jardim, se esconderam porque estavam nus. Deus viu tudo o que aconteceu ali. Ele nos deu o livre-arbítrio. As nossas escolhas, eles escolheram comer do fruto. Eles escolheram a desobediência, o pecado. Por que Deus tirou eles do jardim antes que eles comessem da árvore da vida? Porque Deus não queria que eles ficassem eternamente presos ali no pecado e na morte, longe dele. Por isso que Deus tirou o homem do jardim. E Deus disse, daí colocou lá serafins cuidando para que ninguém mais entrasse lá, para que ninguém mais tocasse naquelas árvores. Porque se o homem comesse da árvore da vida, aí sim ele ia viver a eternidade no pecado, na mentira, na culpa e longe do Senhor. Mas Jesus, mesmo lá no Éden, Deus disse, que ia mandar alguém que ia pisar a cabeça da serpente. E Deus mandou Jesus morrer na cruz para que nos comprasse de volta, para que através de Jesus nós tivéssemos a salvação, a cura, a salvação eterna ao lado do Pai. Então Deus nos deu uma nova oportunidade. Deus poderia ter desistido de nós. Deus poderia ter dito, fiquem aí, já que vocês comeram de uma, comam da outra, mas Deus não fez isso, porque Deus não é mau. Deus não é assim, Deus é Pai, aquele Pai bondoso, o Pai que é o melhor para os seus filhos. É o livre-arbítrio. Nós damos liberdade para quem vai dominar na nossa vida, que Jesus mostrou. Jesus mostrou que Satanás não me corrompeu, Satanás não me dominou, Satanás não colocou dúvida na minha identidade. Então aqui Jesus nos mostrou que mesmo diante das tentações, nós temos que nos manter firme, saber que nós vamos ser tentados, provados, que nós vamos passar por aflições, por dificuldades. Mas a palavra diz que Jesus foi tentado em tudo e não pecou. E não tem tentação
que o homem não possa resistir. É o que diz a palavra. Já pensou você cara a cara com o diabo? Será que a pessoa iria resistir? Jesus se consagrou. Sendo filho de Deus, ele passou por uma consagração porque ele sabia o que ele iria enfrentar. Ele precisava ter aquela consagração, aquela comunhão, aquele momento com o Pai ali, 40 dias e 40 noites, onde Jesus jejuou, mas não ficou só jejuando, passando fome. Jesus ficou ali orando. Jesus ficou se consagrando. Isso é o jejum, a palavra diz. Ele ficou 40 dias e 40 noites em consagração com Deus ali. Intimidade, oração. Jejum sem oração é só para passar fome. Não tem validade nenhuma. Quando eu tiro tempo para fazer uma consagração, um jejum, eu preciso saber que aquele momento, naquele período, eu vou ter que orar. Eu tenho que tirar um momento para mim orar, eu coloco um louvor, eu oro, eu glorifico a Deus. E isso é o jejum. Matar o nosso eu, a nossa carne, a nossa vontade, né? E ali Jesus em nenhum momento, Jesus disse para ele, olha aqui Satanás, quem tu pensa que tu é? Eu sou o filho de Deus, eu sou o cara. Não. Olha, se tu és o filho de Deus, o diabo falou para ele 2 vezes e colocou, né, tudo aquilo ali, se prostrado me adorardes. Quando ele falou aquilo, Jesus disse, ó, agora deu para ti, vai-te. O diabo, gente, ele só age na nossa vida enquanto nós damos permissão para ele. Nós vamos ser tentados, nós vamos ser provados, nós vamos passar por dificuldades, por lutas, tudo isso está escrito ali. Mas nós precisamos ter o bom ânimo, como Jesus teve. O bom ânimo, suportar as provações, suportar as tentações na palavra, confessando ela. Quando vir um mau pensamento, ó, a palavra diz assim, Satanás, sai daqui. Aqui não. Aqui tu não tem mais domínio. Você não domina mais a minha vida, a minha mente, o meu casamento, na vida dos meus filhos aqui, ó, você não age mais. Aqui habita o Espírito de Deus, o poder e a autoridade do Senhor estão na minha casa. Então não é necessário, nós precisamos orar, blindar a nossa casa, a nossa família, estar em comunhão com o Pai, intimidade com o Pai, é necessário. Satanás precisa saber quem você é. Eu já falei aqui, né, que a gente sente quando tem uma opressão, quando tem coisas, né, que se levantam contra nós. E um dia nós estávamos passando uma opressão terrível. Nosso filho acordou um dia de noite, saiu caminhando assim, gatinhando, do nada assim, para os pés da cama. Eu segurei ele, né, trouxe ele de volta, até que ele adormeceu. Aí ele dormiu conosco ali. Depois que eu peguei no sono e eu comecei a orar e repreender aquilo, eu disse, em nome de Jesus, tá repreendido esse mal, assim, e fui orando. Mas antes disso, eu já tinha ungido todo o portão da onde eu morava, eu já tinha consagrado aquele lugar a Deus, sempre, e dizia, Senhor, acampa os teus anjos aqui, ao redor desse prédio. Nenhum mal vai entrar aqui, vai ficar aí para fora desse portão, dentro da minha casa. Para dentro desse portão nenhum mal entra. Se tiver algum demônio na vida de alguém, vai ficar aí fora. E assim foi, e sempre declarando, Senhor, coloca anjos com espadas desembainhadas, guardando cada entrada, cada porta, cada janela daqui. E foi, sempre orei assim. Aí depois que nós adormecemos, o meu esposo acordou com um barulho, ele disse, Eliane, um barulho terrível nas grades, aquilo fazia tá, 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 tá. Ele disse como se alguém tivesse passando uma barra de ferro. Ele disse, eu levantei, olhei pelas frestinhas da veneziana, ele disse, não tinha ninguém. Mas quando eu escutei aquela voz que dizia assim, inferno, eu não posso entrar aqui, aí o meu esposo entendeu, né, que algum enviado das trevas,
alguém havia comprado esse demônio para ir lá roubar nossa paz, mas ele não pôde entrar ali, porque ali estava consagrado ao Senhor, e ali eu tinha dado a ordem que ali Satanás não entrava, e ele não entra, porque nós temos poder e autoridade. Em nome de Jesus, eu disse em nome de Jesus, Pai, aqui nenhum mal vai entrar, nenhum mal vai nos tocar, porque aqui quem manda é o Senhor. E eu começava a orar, sempre, abençoando as janelas, as portas, cada entrada, portão, tudo eu orava e consagrava o Senhor. E aqui também onde eu moro, eu consagro a Deus esse prédio, cada entrada, cada saída, cada janela, cada morador, cada apartamento, porque nós somos poder e autoridade onde nós estamos, aonde Deus nos coloca, mesmo no deserto, com fome, porque Jesus, depois que terminou a consagração, ele sentiu fome, ele foi tentado, mas ele não esqueceu quem ele era no Pai e o poder e a autoridade que o Pai havia dado a ele. E ele permaneceu íntegro. E Jesus foi tentado a se prostrar diante do capeta. Jesus disse, vai-te, Satanás. Depois que Jesus fez isso, a palavra diz, assim o diabo o deixou. E eis que vieram anjos e o serviram. Quando nós usamos o poder e a autoridade que nós temos no nome de Jesus, quando nós mostramos para as trevas quem nós somos, o mal tem que sair. Aí os anjos do Senhor vêm nos servir. Os anjos do Senhor vêm cuidar de nós quando nós permanecemos firmes, quando nós permanecemos inabaláveis na nossa fé e permanecemos firmes na nossa confissão. Então que você guarde esta palavra no teu coração, que o Espírito Santo ministre mais, fale mais com você, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam abençoadas, edificadas, que em nenhum momento Satanás venha confundi-las, Pai, que elas saibam quem elas são no Senhor, que elas saibam quem o Senhor é na vida delas e a autoridade que o Senhor deu, e que o Espírito Santo ministre cada dia mais esta palavra no coração de cada homem e de cada mulher, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e graças nós te damos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelas bênçãos que o Senhor tem operado, por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada pessoa, Pai, que é inscrita neste canal, aqueles que estão compartilhando, Pai, as mensagens, aqueles pedidos de oração, aquele que se agrada do Senhor, o Senhor satisfaz o desejo do coração deles, Pai, que o milagre aconteça, que a cura venha a ser operada na vida de cada um, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente.